Bom dia, pessoal. Na aula passada a gente viu função do primeiro grau, né? E os zeros dessa função. E a gente viu que na função do primeiro grau nós temos o A e o B, que é encontrado no AX, né? Nessa função aqui. Ela é do primeiro grau, o meu A seria 5, porque o A está sempre perto do X. E o meu B é o termo independente, no caso aqui é o 2, né? E aí a gente hoje vamos aprender a resolver. E aí eu trouxe uma questão para vocês. Diz o seguinte: sendo essa função 5x, a função de x, né? 5x mais 2 determina a função de menos 4. Quando eu digo a função de menos 4, vocês vão substituir o menos 4 onde? Onde tiver x, tá certo? Então, onde tiver o valor de x, né, a variável x, vocês vão estar substituindo pelo valor que está indicado. No caso aqui é menos 4, aqui eu já pedi o 5 e aqui eu pedi o 12, né, função de 12. Então, vamos lá. Eu pego a função f de x igual a 5x mais 2. Então, onde tiver o x, ó, no caso aqui e aqui, eu vou substituir pelo valor que está aqui, ó, menos 4. Então, vai ficar função de menos 4 igual a 5 vezes menos 4. Não esquece de separar, né, os sinais, porque dois sinais não podem ficar juntos, e aí a gente usa o parênteses para fazer essa separação. Mais 2. Logo, a função de menos 4 vai ser quanto? 5 vezes menos 4, menos 20, mais 2. Como os sinais aqui são diferentes, o que é que eu tenho que fazer? Conservo o sinal do maior e subtrai. Lembrando que é o maior número, né? Porque se eu fosse pedir o maior aqui, o 2 seria maior, né? Você já sabe que não, desconsiderando os sinais, o número maior é o 20. Então, vai ficar menos 18, ok? E aqui, pessoal, mesma coisa. Pega a função de x vai ser 5x mais 2. Eu vou substituir o meu x agora por quanto? Por 5, tá bom? Então, vai ficar função de 5 vezes 5 mais 2. E aí eu tenho função de 5 vai ser 25, né? Porque 5 mais 5 é 25, mais 2, a minha função vai ser 27. Ok? E aqui eu dei função de 12. Então, vou substituir já direto, tá? A função de 12 vai ser 5 vezes 12 mais 2. A função de 12 vai ser 5 vezes 12, 60, mais 2, eu vou ter 62. Tá bom, pessoal? Então, quando vier para vocês determinar a função de uma função, né, com esses valores, lembrando que pode ser qualquer valor, tá? Positivo ou negativo. E aí na nossa videoaula anterior eu também expliquei a questão de achar o zero dessa função. O que é achar o zero dessa função? É que quando eu substituo nela, o resultado vai ser zero, tá? Vamos aqui explicar essa e eu vou explicar outras também, porque eu vou pedir na questão. Para determinar o zero de uma função, né, como eu expliquei anteriormente, vocês precisam pegar a função 5x mais 2 e igualar a quem? Ao zero. Então, eu vou separar aqui, então vai ficar 5x mais 2 igual a 0. Ok? Como é que se resolve uma equação do primeiro grau? Né? Letras de um lado e números do outro. Então, vai ficar 5x igual a menos 2. Por que menos 2, pessoal? Porque ele está mais, né, desse lado. Nós sabemos que antes da igualdade a gente chama do primeiro membro. E aí ele vai para o segundo membro, que é depois da igualdade. Então,
ele tem que mudar o sinal. Se estava positivo, vai ficar negativo. E aí vocês sabem que menos 2, se está multiplicando, né, o 5x, multiplicando vai passar dividindo. E aí, como 2 não divide, termina aqui mesmo, tá? E aí eu trouxe outros exemplos para que vocês possam estar vendo. Deixa eu apagar aqui, né, porque meu quadro não é lá muito grande, mas é o que temos. Vamos lá. E aí eu trouxe outros exemplos aqui para vocês. Deixa eu copiar. Função de x igual a 8x mais 8. Outra função. 3x menos 15. E a outra função 2x mais 7. Ok? Então, para achar o zero da função, eu preciso igualar a minha função a zero, tá certo? Então, vocês vão ter x mais 8 igual a zero. Letras de um lado, números do outro, então x vai ser menos 8. O que é que quer dizer isso, pessoal? É que quando eu pegar esse resultado e substituir aqui, eu vou ter uma função zero, vou ter o resultado como zero. E só existe um número, né? No caso aqui, ó, vai ficar menos 8. Por quê? Se eu tivesse lá a função menos 8 com mais 8, eu sei que minha função aqui seria zero. Então, o zero da função só vai ser o único número. No caso aqui, o menos 8, né? Pegando aqui essa função, eu tenho 3x menos 15 igual a zero. Sempre vocês vão igualar a zero, tá certo? Feito isso, vocês vão colocar 3x igual a 0 mais 15, né? Eu não coloquei aqui porque a gente sabe que 0 mais 15 vai ser 15, mas eu coloquei para que vocês compreendam que ele vem para o outro lado, né? Que nós chamamos de segundo membro. Então, 3x, né? Vai ser igual a 15. E aí a gente sabe que quando está multiplicando de um lado do membro, vai passar dividindo para o outro. Assim como está subtraindo, passa somando. Se estiver somando, passa subtraindo. E se estivesse dividindo, ia passar multiplicando, né? Se ele tivesse assim, tá, pessoal? Se ele tivesse dividindo, ele ia passar multiplicando. Mas ele não está dividindo, ele está multiplicando. É 3x, é 3 vezes x. Então, vai ficar x igual a 15 dividido por 3. 15 dividido para 3, 5. Ele quer dizer que quando eu pegar esse valor e colocar aqui, ó, o resultado vai ser zero, né? Então, 3 vezes x, quem é x? 5. Então, 3 vezes 5, 15. E 15 menos 15, zero. Então, isso é determinar o zero de uma função. E a última, para terminarmos esse primeiro assuntozinho, né? Nós temos lá 2x mais 7 igual a 0. Vai ficar 2x igual a menos 7. Passa dividindo, né? Então, vai ficar menos 7 dividido para 2. Dá para dividir, né? Vai dar um número decimal, mas dá para dividir. Menos 3,5. Vocês podem usar esses dois valores, tá, pessoal? Vocês poderiam usar o menos 3,5 aqui, ou poderiam usar ele em forma de fração. Os dois iam estar corretos e os dois iam dar o resultado zero, porque esses dois números são o zero da função. Aqui na forma de fração e aqui na forma de decimal, tá certo? Então, esse foi o nosso assunto, né, da aula passada. Eu estou passando só essas atividades para complementar e vocês compreendem melhor. Então, vai uma atividade para que vocês, né, determinem a função, você que está aqui, determine a função que eu expliquei anteriormente e que vocês também determinem o zero das funções que eu vou mandar,
ok? Essa atividade que eu vou estar mandando é para vocês me enviarem, tá certo? Vou reforçar lá quando eu colocar na atividade, mas lembrando, aqui eu vou mandar é para vocês me enviarem, tá certo? Então é isso, boa aula e até a nossa próxima videoaula.